Fala pessoal, bem-vindo ao Curtinho de Anestesia. Vem comigo que essa pergunta do André é muito interessante. Mas antes de eu passar essa pergunta para vocês, solta a vinheta. Pessoal, o André me fez uma pergunta longa, preste atenção, porque vale a pena. Bom dia, Renato, tudo tranquilo? Qual seria uma boa estratégia para analgesia pós-operatória em uma paciente de 77 anos, hipertensa, que passou por uma artroscopia de ombro, realizou um bloqueio de plexo braquial via interescalênica com 100 mg de ropivacaína, está com tramadol, remifentanil, quer dizer, utilizou remifentanil no intraoperatório, dipirona, mas ainda refere dor. Acredito que tenha acontecido falha parcial do bloqueio. Desde já, muito obrigado. André, muito bacana a sua pergunta. Então, quando você tem uma falha parcial ou total de um bloqueio interescalênico para uma artroscopia de ombro, uma cirurgia de ombro qualquer, você vai ter o paciente com dor, provavelmente na recuperação pós-anestésica. Beleza. E o que fazer? Repete o bloqueio? Repetir o bloqueio pode ser difícil por conta do edema. Às vezes o cirurgião utiliza muito soro na artroscopia, então o paciente fica com o ombro bem aumentado de tamanho, às vezes acaba dissecando um pouco aqui para a cervical. Você utilizar esse bloqueio, mais uma vez, pode acabar bloqueando o frênico por mais tempo, período prolongado, pode causar outros tipos de complicações, de paralisar nervo laríngeo recorrente por conta do volume de anestésico, enfim. Eu não recomendo repetir o bloqueio, eu recomendo utilizar uma outra estratégia. Além de melhorar a analgesia desse paciente, utilizando aí no caso talvez um opioide fraco de manutenção ou até um opioide forte, de manutenção, uma oxicodona, que seja para o pós-operatório, mas eu faria um outro bloqueio, mesmo com o paciente com o ombro inchado. Existe um bloqueio que é fácil de fazer, que é o bloqueio supraescapular. Você consegue analgesiar quase o ombro inteiro e consegue diminuir bastante a dor aguda de um paciente no pós-operatório de cirurgia de ombro, por exemplo. Você consegue fazer esse bloqueio sem ultrassom, tá? E se você consegue achar esse bloqueio também no meu feed no Instagram, tem lá o bloqueio com ultrassom supraescapular, ou então utilizar sem ultrassom. Dá para fazer com ou sem ultrassom, tá? Não é difícil, é na parte mais distal aqui, mais do ombro, na verdade, distalmente a clavícula, na junção com a acrômio aqui e com a escápula você tem um triângulo e no ápice desse triângulo você acaba injetando o anestésico numa punção perpendicular quase da agulha e aí você consegue fazer esse bloqueio tranquilo com 7, 10 ml de ropivacaína ou bupivacaína que seja. Se você tem dúvida de como fazer esse bloqueio, depois dá uma pesquisada, não é difícil de fazer, é um bloqueio clássico que muitas pessoas, muitos médicos da dor utilizam para dor crônica de ombro, como por exemplo capsulite adesiva, então vale a pena. Tá, ô André? Então, se por acaso você tivesse curiosidade, corra atrás lá do bloqueio supraescapular, que ajuda bastante nesses casos, beleza? Então, espero que tenham gostado da minha resposta. Um grande abraço, André, obrigado pela pergunta e até mais. Valeu!